acredito que a própria criação do curso de jornalismo associado com o curso de rádio e televisão e uma projeção futura do curso de cinema, então foi criada essa justificativa associada a um desejo dos professores, dos alunos e da própria universidade. Apareceu também a possibilidade da implantação através da lei da TV a cabo, né? Foi instituído também uma companhia local, né, para transmissão, para geração de conteúdo através da TV a cabo. Então, houve uma conjugação de oportunidades e nós aproveitamos. Eu comecei aqui, na realidade, Davi, quando eu fiz o concurso para cá, Davi estava aqui, ele me colocou como... Eu já tinha uma experiência de TV, de rádio e TV, ele me colocou à frente da TV, cuidando da direção de programação da TV UFPB. Cuidar de geração, eu vinha para cá domingo de 11 horas da noite. Ninguém vem, né? Domingo de 11 horas da noite para gerar um Doc TV para colocar no ar, porque era obrigação nossa. Podia gerar uma multa se a gente não colocasse. E para imediatamente receber a geração do próximo Doc TV. Hoje em dia a gente recebe por internet, é muito bom. Antes era sinal de satélite, às vezes eu saí daqui 2, 3 horas da manhã da segunda-feira. Eu diria que o termo oportunidade, né, sempre vai estar presente. Houve também uma implantação na UFPB do sistema de ensino à distância, né, e estavam com bastante recursos. Foi feito um convênio com o Banco Santander, né, que começou a implementar recursos privados dentro da instituição, e nós começamos a montar um embrião, que seria um estúdio para a produção de conteúdo para a educação à distância, e o desejo dessa produção de conteúdo pelo curso de comunicação. Então começamos a preparar toda a estrutura, né, com montagem de estúdios, compra de equipamentos, transmissores. E outro aliado no processo foram os estudos do guia da TV digital. Né? Para você ter uma ideia, nós conseguimos fazer a geração do nosso conteúdo com a geradora de TV a cabo através de um streamer fabricado na própria UFPB. Era um equipamento que custava na época $15 mil e nós conseguimos produzir na UFPB por $300. Então foi uma conjugação de esforço nesse processo, né? Então, o grande conteúdo, por exemplo, eu diria, de certa forma, que o que faz uma televisão são as pessoas. Então, tinham muitos alunos interessados nesse processo. Então, conjugamos isso aí e conseguimos fazer uma TV, eu vou usar um termo até do Dadá Maravilha, fizemos no peito e na raça. Então, foi assim... Foi todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, para a gente poder colocar no ar, né? Aquela história de assistente administrativo que era jornalista, então trabalhou como jornalista na época, foi um encaixe necessário para que a gente colocasse hoje no ar, né? Chegasse o dia de hoje, está com a TV no ar. Nós fizemos um planejamento, né, com a equipe que nós dispunhamos, né, com poucos profissionais, mas um pessoal bastante engajado no processo, e uma infinidade de alunos, né, com um estágio voluntário, que eu acho que o desejo naquele momento era de construir esse projeto, esse sonho. E eu sempre tenho dito que televisão é um brinquedo muito caro, mas se a gente tem uma mão de obra qualificada e com aquele desejo de aprender, a gente vai longe. Bom, quando você começa a gerar produção, geralmente você se associa a uma rede, por exemplo, porque não dá para você ter uma produção 24 horas. Tá? E nosso desejo era termos uma geração com essa quantidade de horas. E por isso você se associa a uma rede. E das redes que estavam disponíveis, a rede educativa, nós optamos pelo Canal Futura porque tinha essa conexão conosco, né, com o que nós estávamos pretendendo, e havia também abertura com as universidades. Na época era o que se encaixava realmente, não existia TV Brasil,
mas era o que realmente se encaixava com as pretensões de uma TV universitária. Eles tinham um programa que fazia, por exemplo, treinamento com os alunos. A cada ano eles pensavam 2 estudantes de cada universidade que participavam dessa conexão e iam fazer um treinamento no Rio. E fora a abertura também para veiculação, quer dizer, foram uma infinidade de parcerias. E a produção também de conteúdo, por exemplo, várias reportagens nossas foram veiculadas em rede no canal Futura. Foi uma parceria bastante interessante. A gente entrou no ar com um programa chamado Fórum Ideias, que na realidade a proposta era colocar um apresentador ou um jornalista, debatedor, com 2 pessoas que tivessem opiniões antagonistas. Na realidade era para gerar o debate. Isso é muito difícil, fazer isso dentro da universidade e às vezes até na vida real, colocar 2 pessoas que se antagonizam e tenham coragem de expor suas ideias, né, rebatendo a do colega. Mas a gente ainda conseguiu fazer isso porque dentro da universidade também a gente é um turbilhão de ideias contrárias, né, às vezes afins e às vezes contrárias. Olá, estamos começando o programa Fórum Ideias da TV UFPB. No programa de hoje... Fizemos um programa chamado Conexão Ciência, né, que tentava contar um pouco do que a universidade produzia. A ciência na televisão. Alguns programas foram desenhados, por exemplo, o Furdunço, que eu diria que foi o grande exemplo na formação de pessoal. É um programa que era feito exclusivamente por alunos, desde a parte de direção até a veiculação, e que gerou um monte de profissionais que estão aí no mercado já ocupando várias atividades, né? Para você ter uma ideia, de 40 estagiários, os 40 estão hoje efetivamente no mercado, né? Isso não só na Paraíba, acho que na região toda. O Furdunço está no ar e na semana... Havia um aprendizado em todas as áreas, né? Por exemplo, na parte de produção, iluminação, edição, quer dizer, todas as atividades eram feitas por esses alunos. Então esse foi o grande diferencial. Foi, de certa forma, uma verdadeira escola, né, para esse pessoal. Eu lembro do Furdunço com muito carinho, porque foi onde eu realmente aprendi o que eu queria, na verdade. Porque quando eu fui fazer o curso de comunicação social com habilitação em rádio e televisão, eu sempre tive o sonho de trabalhar com televisão, mas como produtora. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no Furdunço e que eu pude desenvolver diversas funções, como repórter, diretora, né, redatora, aí foi quando eu fui realmente me firmando no que eu realmente gostava de fazer. E hoje eu percebo que eu gosto de tudo, na verdade. Eu não gosto só de uma coisa. Se me perguntarem, você gosta de ser assessora de imprensa? Gosto. Você gosta de ser repórter? Gosto. Você gosta de dirigir? Gosto também. Então, acho que o Furdunço é importante para mim porque ele me deu várias oportunidades de mostrar que você não precisa ficar focada só em alguma coisa. Você pode e deve explorar todas as áreas, por que não? Quando a gente está na rua como repórter, essa troca de contato com o público faz com que a gente fique muito sujeito ao inesperado. Fazer perguntas e ter aquelas respostas inusitadas. E teve uma vez que eu me lembro que a gente estava gravando um programa especial todo no aniversário da cidade, dia 5 de agosto, na Festa das Neves. E minha produção, na época, me pediu para eu ir lá gravar e eles foram comigo. E beliscando e comendo tudo que eu encontrasse pela frente. Era churrasquinho, era maçã do amor, era morango do amor, era sanduíche.
Então tudo que a gente encontra na Festa das Neves, Poliana, você vai provando, mostrando tudo que tem, e no final me colocaram para andar naquele bamba. Pra quê? Eu comecei a passar mal, a comida parece que queria ir embora, e a sandália começou a sair do pé. Teve uma hora que eu não estava mais nem sabendo onde é que eu estava mais e quase que eu desmaiei. Mas no final a edição trabalhou e ficou um resultado super engraçado, porque o Furdunço também tinha essa linha, né? Além de ser um programa regional, de valorização da nossa cultura, através da culinária, da música, né? E das diversas formas de artes, mas ele também tinha uma linha irreverente, que a gente ria muito, tinha muito prazer em fazer e gostava muito. É uma linha, eu acredito que nem tenha em nenhum programa hoje daqui da Paraíba. Ter o Furdunço no meu currículo foi um primeiro passo. Quando eu fui estagiária lá na Rádio Correio, abriu uma oportunidade para a vaga de produtora e eu fui contratada como produtora. Logo em seguida, 3 meses depois, apareceu uma oportunidade para ser repórter da Rádio Correio. E a Verônica Guerra, ela me colocou na vaga de repórter, me remanejou de produção para repórter justamente porque eu já tinha tido a experiência como repórter do Furdunço. Então, se eu não tivesse, no meu primeiro período da universidade, vestido a camisa, me empenhado e aproveitado as oportunidades que a universidade estava me dando através do Furdunço, então com certeza eu não estaria hoje aqui. Dá um orgulho danado. Eu acho que os programas que foram feitos dentro dessa TV, onde os alunos tiveram a oportunidade de pegar um equipamento de primeira geração e estão aí ocupando, digamos, várias atividades no mercado. Eu vou pegar um exemplo da própria Larissa Pereira, né, que hoje está na Globo Nordeste. Lembro ela carregando equipamento, pedindo a gente para aprender. Lembro das primeiras ações dela dentro da televisão. Eu, Larissa Pereira, tenho só gratidão à TV UFPB. Foi onde eu dei os meus primeiros passos na reportagem de televisão. Foi onde eu fiz os meus primeiros ensaios como repórter, ainda estudante, mas já pude ter uma vivência muito, muito, muito real de como tudo acontece na reportagem de televisão no mercado de trabalho. Foi imprescindível, foi fundamental na minha vida. Eu continuo aqui, o palco principal do evento. E desta vez quem comanda o show aqui é ele, ó, Reginha de Monteiro. As matérias do Furdunço gravei num CD, num DVD e levei para o mercado de trabalho. Me apresentei ao mercado de trabalho com o material que eu produzia junto com os meus colegas na TV UFPB. E o mercado me abriu as portas. Eu tive a oportunidade de, por 8 anos, ser repórter de televisão da TV Cabo Branco e hoje estou na reportagem da TV Globo no Recife, em Pernambuco. Minha história na TV UFPB não começou já na reportagem, passei ainda 2 meses como produtora na redação e também foi uma experiência muito rica porque foi a oportunidade de conhecer o trabalho de produção, que é o coração de toda a TV. Com o tempo a gente colocou mais o Jornal Universidade, toda sexta-feira com reprise na própria sexta e no sábado. É um conjunto, uma síntese do que acontece na Universidade Federal da Paraíba, algumas matérias de fora, mas que tem um relacionamento com a universidade. Quem estuda nos laboratórios da UFPB nem imagina que alguns materiais utilizados nas aulas são feitos na própria universidade. O vidro surgiu há cerca de 7.000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia. Por volta de 1500, os egípcios faziam objetos domésticos com este material. Primeiro, a gente teve que se adaptar às condições que a universidade oferecia na época, né? A gente precisava, na época, ir aos poucos aprendendo a fazer esse serviço nessa área da comunicação, especificamente aqui com relação à universidade, né? Porque até então a universidade não tinha um veículo como uma televisão. A gente tinha que captar, né? De que maneira fazer o melhor para que pudéssemos levar a imagem da universidade ao público, né? Mas a gente foi aos poucos conseguindo, né?
aos poucos a gente foi se adaptando aos poucos recursos, e pouca gente também, mas que a gente teve condições de dar um suporte às necessidades da universidade do ponto de vista de comunicação. Antigamente ele tinha uma participação maior de funcionários, ele tinha uma presença maior de jornalistas e que atualmente eles se aposentaram, né? São pessoas que já estavam há muito tempo no batente, mas o processo de execução e hoje ele está mais com um pessoal novo, um pessoal que do curso ainda, que são estagiários. Mas o processo em si de execução é semelhante. Temos reuniões de pauta na segunda-feira, definimos um esboço do que pode ser o jornal e dia a dia a gente vai trabalhando nas pautas e se for necessário muda, se não for necessário a gente segue o que está programado. Olá, o Jornal Universidade de hoje traz um resumo com as principais notícias da UFPB esta semana. Confira alguns destaques. O tipo de experiência que a gente tem aqui numa TV educativa e universitária é justamente de permitir a gente protagonizar vários papéis em um mesmo ambiente. E essa experiência como apresentador vai, acho que, subsidiar as experiências que eu vou ter a partir daqui, né? Finalizando o tempo aqui na TV UFPB, acho que eu vou chegar bem mais preparado para enfrentar o universo lá fora. A participação no jornal eu acho que é essencial para eles, porque eles vão ter uma noção muito legal do que acontece, um pouco do que acontece no mercado de trabalho lá fora, né? Então eles têm a oportunidade de trabalhar produção, edição, apresentação e isso é muito legal. Isso é uma oportunidade que, por exemplo, eu não tive na minha época de jornalista. Aliás, tive no impresso. Tive essa oportunidade no Questão de Ordem no impresso, mas no caso de telejornal, não. Então é uma coisa muito legal. Aí Davi colocou na época ainda esse jornal da universidade, o UFPB hoje, interprogramas colocando as coisas que acontecem na universidade, nos 4 campos da universidade. Com o serviço de empréstimo do NUDOC, Núcleo de Documentação Cinematográfica, alunos de escolas públicas e privadas conhecem um pouco da 7ª arte. Desde 2012, a TV UFPB se filiou à TV Brasil. Na realidade, não tem nenhum segredo, o canal que a gente usa, o canal 43 TV UFPB, é da TV Brasil. Então é um canal cedido para a universidade para que a gente utilize o seu sinal e a gente possa usar o canal 43. Então, naturalmente, como eles estavam trazendo um canal para a Universidade Federal da Paraíba, natural que a gente se filiasse a eles, né? Então, por isso que hoje a gente é TV Brasil. Eu entrei na universidade, né? Eu fui admitida em 2012, eu já estava em janeiro aqui, e quando eu cheguei já foi um ambiente bem interessante. Eu sou da área de artes e geralmente o foco principal, né, de credibilidade de uma televisão é o jornalismo. E para minha surpresa a gente já tinha sido aprovado um projeto que é o de Portas Abertas, que é um projeto que ele tinha a intenção de divulgar os serviços que a universidade tinha, a extensão universitária para a comunidade, através da teledramaturgia, de uma maneira dinâmica, não só a notícia, mas trazer o contexto, né, para aproximar mais ainda a comunidade da universidade. Então, isso foi muito interessante. Eu entrei como assistente de Célia Farias, que era já a diretora de artes cênicas da TV, mas aí depois, por conta da licença maternidade, eu tive que assumir sozinha, no sentido assim, já pegando o trabalho prévio que ela fez todo de preparação de elenco, tudo, e a partir daí eu assumi como diretora de artes cênicas e também roteirista, porque era dentro de uma produção onde a gente não tinha todas as especificidades contempladas, a gente tinha que ser um pouco de tudo, né? O De Portas Abertas é um programa que dialoga com a principal missão das universidades públicas, né, que é de promover ensino, pesquisa e extensão. Então, a nossa proposta,
quando nós entramos na universidade, foi a de fazer um programa que de fato, como o próprio nome diz, abrisse as portas da instituição para que a população entrasse aqui dentro e ficasse à vontade, né? Se inteirasse mais sobre as atividades, sobre os serviços oferecidos pela Universidade Federal da Paraíba. Ao todo foram 30 episódios. Ele era dividido em duas partes. Tinha a parte do jornalismo e a parte da teledramaturgia. Então eu fazia parte dessa equipe. Essa equipe que era responsável por produzir os episódios ou as histórias narradas, né, da família de Seu José e Dona Maria. Então era uma família e que cada episódio tinha uma situação diferente. Por exemplo, o primeiro episódio foi, ele vai calçar o sapato e aí tem um escorpião lá dentro. E aí ele é picado pelo escorpião, e aí como é que faz e tal. Aí a filha diz, eu sei que no HU tem um serviço que atende, e aí dentro da teledramaturgia a gente chama a reportagem. A gente pôde mostrar para a comunidade várias atividades, vários serviços, desde atendimento jurídico à população, principalmente de baixa renda, atendimento médico, odontológico, psicológico, né? Atividades voltadas para melhoria da qualidade de vida da terceira idade, creche, coral, escola de música, de teatro, uma gama de serviços que muita gente nem sabia que a universidade oferecia e que as pessoas podiam usufruir disso. Então foi um sentimento de satisfação muito interessante, porque a gente estava aproximando a comunidade da universidade. Um levantamento feito pela Associação Brasil-Japão revelou que aqui na Paraíba existem aproximadamente 200 famílias com descendência japonesa. É uma das menores concentrações do país. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 50% das mulheres apresentam algum problema lombar durante a gestação. Eu estou aqui com o André de Oliveira, ele é estudante e escreveu o texto da peça. André, de onde é que saiu tanta imaginação? De onde é que você tira tanta imaginação para cá? Quando eu cheguei aqui na UFPB, na TV UFPB, eu não tinha a mínima noção do que era uma TV, do que seria o meu ambiente diário de trabalho a partir de então. E essa TV foi o meu primeiro contato com a realidade que eu enfrento todos os dias, que é a minha profissão. Aqui na TV UFPB eu tive o primeiro contato com a pauta. Eu aprendi a fazer uma pauta, aprendi a utilidade dessa pauta. Eu tive o primeiro contato com a reportagem de rua mesmo, que é o que eu faço hoje todos os dias. Eu aprendi coisas mínimas, como a forma certa de segurar o microfone. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma passagem aqui, eu tremia o microfone da TV UFPB, a canopla tremia toda. E eu fui muito bem guiado nesse início da minha carreira, ainda aqui dentro da universidade, por duas pessoas que são grandes profissionais, que eu sempre tive uma admiração enorme e que eu tive a grata surpresa de trabalhar com eles aqui. Daniele Uebra, que era a diretora do programa que eu era repórter aqui, o de Portas Abertas, e o Wellington Campos, que é um dos cinegrafistas mais renomados com quem eu já trabalhei. Criado em 1963, o Coral Gazes de Sá é mais um dos projetos de extensão da Universidade Federal da Paraíba. Por meio dele, dezenas de pessoas têm a oportunidade de aprender música e o melhor, sem pagar nada por isso. A experiência na TV UFPB ela foi muito importante porque a gente pôde trabalhar ponto a ponto de uma reportagem. Então acho que eu levei uns 6 meses para fazer uma das reportagens, que eram reportagens especiais, grandes, mas 6 meses é demais. E hoje em dia, às vezes acontece, não é regra não, mas já aconteceu de eu ter que fazer 3 reportagens no dia. Então assim, aqui o inusitado é isso, esse cuidado que a gente podia se dar o luxo de ter em fazer uma reportagem em 6 meses. Então eu tive 6 meses para fazer um texto, 6 meses para gravar. Eu lembro que era com o Coral Gazes de Sá, o coral da Universidade Federal, e eu acho que eu fui lá umas 5 vezes para gravar. Isso não existe em TV de nenhuma do mundo. Aqui eu tive essa oportunidade. Então assim, o inusitado é isso, é o cuidado com que a TV UFPB trata a informação e essa diferenciação de qualquer outra emissora, porque aqui a gente realmente tem tempo para fazer um produto de qualidade.
Hoje, onde eu trabalho, eu tenho que fazer um produto de qualidade com curtíssimo tempo, porque de meio-dia o jornal vai ao ar. A versatilidade é um dos pontos fortes do coral, que abrange desde o estilo erudito até as canções populares. Ele já representou a UFPB em todo o Brasil e ainda na Argentina, nos Estados Unidos e na Europa. Aqui eu pude entender. Eu não passei nenhum desafio porque eu não conhecia, então para mim era tudo uma novidade. Quando chegava a gente tinha que enfrentar. Mas assim, eu consegui entender a função de uma TV, que é como eu falei, a prestação de serviço, e essa TV aqui tem esse trabalho muito bonito de prestação de serviço para quem está em casa. E questões simples que a gente carrega para o resto da vida, enquanto repórter, apresentador, jornalista de forma geral, e principalmente enquanto ser humano. A ética com que a informação é tratada, o respeito com que as pessoas que nos assistem são tratados também. A gente tem que ter um respeito muito grande, a gente tem que se curvar diante desse público. Pode ser a maior audiência, primeiro lugar em audiência ou último lugar em audiência. E o bom é que isso aqui não se importa com a audiência, a gente pode fazer o trabalho livre disso. Então, assim, aqui o desafio todo dia era fazer um excelente trabalho. Eu acho que De Portas Abertas foi realmente uma escola para os estagiários, porque eram reportagens relativamente grandes, né? Eram 6, 7, 8 minutos de reportagem. A gente sabe que nos telejornais as reportagens são bem menores. Então, os estagiários, muitos deles que ainda estavam no segundo, terceiro período, eram bem verdes ainda, né? Em relação à televisão, propriamente dizendo, eles tinham que fazer um processo de produção bem apurado, levantar o máximo possível de informações e depois conseguir vários entrevistados, vários personagens para compor aquela matéria para se chegar até os 7, 8 minutos. Né? E aí tinha também um texto relativamente grande para unir todas essas coisas. E eu acho que eles puderam exercitar bastante todas as etapas da reportagem. Eu lembro que tinha alguns deles que chegaram aqui e que tinham muita vontade, mas não tinham ainda as técnicas de escrever, não tinham uma voz adequada para gravar e aos poucos eles foram lidando com esse processo e eu fui vendo que a voz ficava mais adequada, que a naturalidade na frente das câmeras também aos poucos ia aparecendo, que o texto ficava mais interessante. E aí, quando eles saíam daqui e conseguiam um espaço no mercado de trabalho, era uma sensação muito interessante pra gente. Pra mim, era uma sensação assim de mãe coruja quase. Foi uma produção, uma experiência fantástica, porque apesar de ser episódios curtos e coisas simples, nada em televisão é simples, tudo é muito complexo. Então a gente tinha refeições, a gente vai ver em episódios que eles vão estar comendo, muitos episódios eles estavam na mesa, né? O espaço era esse espaço aqui que a gente tá, que é uma sala da biblioteca que já virou em milhares de outros espaços, né? E aí a gente transformava magicamente, televisão é muito mágico, a gente não imagina como isso aqui era a casa de Dona Maria. Os roteiros de Portas Abertas, eles tinham uma temática, que era apresentar aquele serviço. Por exemplo, o CEATOX, a creche, o NTU, ou vários outros serviços que a universidade estava oferecendo. Então o desafio é, como é que a gente vai trazer uma temática, temos a temática, como é que a gente vai trazer a situação, né? E aí tinha uma outra questão, por exemplo, eu não posso como roteirista viajar e dizer, eu queria que nesse momento tivesse um escorpião, por exemplo. Isso aconteceu. Nós conseguimos um escorpião, morto, é lógico, para colocar na cena. E aí quando ele tira o sapato, que o escorpião cai, dá para notar que o escorpião estava morto já, né? Então, assim, a gente até brincou, ele morreu por causa do chulé do seu José, né? Ai! O que foi isso, José? Nada não, Maria. Eu acho que um bicho picou meu pé na hora de calçar o sapato. Que bicho foi esse, homem? Eu sei lá, bicho é tudo a mesma coisa. Ei, não é não, viu, pai? Deixa eu ver que bicho foi esse. Ai, meu Deus, o que foi que aconteceu com o pai? Vocês também fazem drama com tudo, né? Olha, mata, Paulinho, mata, ajuda teu pai, menino. Pode deixar, mãe, é que eu mato. Tem que saber se é venenoso. É um escorpião, ou melhor, era, né?
a gente começou a ver, não, gente, vamos colocar no roteiro coisas possíveis. Então, a gente tinha uma limitação das possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, a criatividade é muito interessante, porque a criatividade vem de uma limitação. Fala, eu posso escrever dessa maneira? Não, não pode. Aí vem várias outras possibilidades, e quando a gente vê o resultado, é tão mais rico do que aquele que seria o óbvio, né? Então, isso eu achei muito interessante na produção. Desde quando eu entrei, né, já tinha o De Portas Abertas, que era esse programa de extensão, né, de apresentar os serviços da universidade para a comunidade. Mas aí nós começamos a perceber a necessidade de ter um programa ou uma programação dedicada às crianças local. E a gente começou a investigar maneiras, porque enquanto TV pública e universitária, os recursos são muito poucos. E aí toda a parte ficcional, ela envolve uma produção muito cara de contratação de atores, artistas especializados como músico para compor uma trilha, cenógrafo, figurino, maquiagem, então tudo é muito caro. Então nós começamos a fazer alguns experimentos em parceria com artistas da comunidade, como Naná Viana, que é pedagoga e contadora de história, e artista multimídia, então ela canta, toca, então a gente aproveitou essas pessoas que tinham interesse de colaborar, né, nesses projetos, assim também como professores, estudantes. Então a gente começou a investigar que formato seria esse. Então o nosso primeiro programa, o piloto que a gente fez, foi no estúdio do Decom. E lá a gente improvisou assim, eu peguei mantas que eu tinha em casa, toalha de mesa, roupa junina, e a gente fez mais ou menos alguma coisa que a gente imaginou que daria certo. Tratava dos doentes e, de vez em quando, brincava com as crianças de ciranda. Foi na loja do mestre André que eu comprei um violão. Dão, 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 violão. Dão, 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 violão. Ai, olé, ai, olé. Foi na loja do mestre André. Ai, olé, foi na loja do mestre André. Mas aí, com o passar do tempo, a gente foi trazendo outros colaboradores que falou, isso aqui ficaria melhor dessa maneira, a criança gosta de cores, até que a gente conseguiu uma parceria com a professora Ana Marinho e a gente inscreveu no Proeste o Quem Souber que Conte Outra. Então foi realmente assim um formato já bem pensado, planejado. Quem Souber que Conte Outra foi uma evolução daquela primeira célula. E aí assim, a gente tinha músicos, tinha professores e alunos compondo uma trilha, tivemos cenógrafos, figurinistas, então foi um privilégio muito grande participar desse projeto do Proeste, o Quem Souber que Conte Outra. O macaco guardou o milho em casa e saiu pulando de galho em galho. O macaco é assim, pra conseguir seu emprego, vai falar com Dona Rosa e quando ele está bem. Primeiro ano, né, quando a gente começou a produzir cultura, teledramaturgia, a gente pensou, a gente não tinha ainda o apoio do pessoal da contação da rua, né? E aí a gente pensou que a gente precisa fazer uma programação especial. A gente não pode ir para o ano inteiro ainda, então vamos fazer para a Semana da Criança. E aí, inspirada nos programas como Vila Sésamo, como Quintal da Cultura, que traz uma revista, né, de variedades para as crianças, a gente convidou alguns artistas, como Jonas Lourenço, Jô Cortez, professores aqui do curso de mídias digitais, que eram artistas, compositores, ilustradores, e aí palhaços como Dada Venceslau, Pipi, e toda essa comunidade artística que tem o maior prazer de participar. Então a gente começou a pensar em quadros. O que é interessante para a criança? O que é que a criança gosta de fazer? Aí a gente foi buscar na nossa criança, né? Eu gostava da Bia Bedran, da Daniel Azulay, que fazia desenhos, então inspirados nesses clássicos, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, então receitas, o que é que você gosta de fazer, criança gosta de ver criança, então cada quadro era pensado não só o conteúdo, mas assim, o interesse da criança, né? E a necessidade também de estar apresentando para a criança. Por exemplo, João da Rabeca, ele fez um quadro lindo contando, ele é luthier, ele é artista, e ele mostra como é que ele faz a rabeca, ele toca a rabeca, ele conta uma história
né? Como nasceu a rabeca. Isso para criança é fantástico, né? O amargo do giló fica doce como mel, encandeia a luz do céu, seu canto de curió. Como é que a gente vai ter um acesso? Ele daqui que chega a cada criança, então foi um privilégio muito grande. Assim, eu acho que a Semana da Criança, para a gente, é a semana mais especial, mais trabalhosa, mas é aquela que a gente tem uma riqueza de variedade e cultura muito grande. A TV UFPB passou por mudanças desde sua fundação. Além do professor Davi, passaram por aqui outros gestores, né? Modificaram, fizeram algumas modificações. Mas quando eu vim para cá em 2015, eu tinha a ideia de que a gente voltasse à origem. Voltasse à origem, porque em televisão a gente também não pode ficar querendo inventar muito. Então, se a gente já tinha uma origem que dava certo, vamos retomar. Foi um dos trabalhos que eu tive. Hoje a gente tem o Jornal Universidade, foi criado em 2005, ficou um tempo fora do ar, a gente conseguiu trazer de volta agora em 2017. A gente também tem o UFPB Acontece, continua, que é um programa que são interprogramas de 2 minutos que contam a história dos acontecimentos da Universidade Federal da Paraíba. Mas hoje em 2016 agora, a gente implantou um programa com o professor Afonso Celso Cocuglio, que trouxe a ideia, não foi ideia nossa, ele trouxe a ideia, ele conversou comigo, imediatamente eu dei o aval, porque é exatamente a ideia dele se encaixa com o que eu penso na TV educativa. A gente aqui não está para colocar programa policial. A gente tem uma TV educativa, é uma TV pública, tem um papel e uma função fundamental que é ser cada vez mais educativa, já que as TVs normais não poderão ser. Podem até tentar, mas não conseguirão ser. A gente está aqui para ser um diferencial das outras. Se a gente vai ter audiência ou não, isso é uma consequência. Mas a população pode não estar ligada na nossa programação, ligada, que eu digo, como algumas pessoas pensam, mas a gente está cumprindo a nossa função, a nossa obrigação de TV pública e TV educativa. Então, o professor Afonso Celso Cocuglio, para mim, talvez seja, para mim, na minha concepção, pode ser que eu esteja errado, mas na minha concepção, é a pessoa que mais conhece de Paulo Freire na face da terra. Talvez eu esteja exagerando, mas é a minha visão, como a competência que ele mostra sobre a vida e obra de Paulo Freire. Ele trouxe essa ideia, pensei em fazer um programa sobre a vida e obra de Paulo Freire para levar para a televisão. Não é para dentro da academia, é para a televisão. Olá, eu sou o professor Afonso Cocuglio, sou do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba. E aqui estamos começando um programa sobre a obra do Paulo Freire, um dos educadores mais importantes do século XX, talvez um dos brasileiros mais conhecidos no mundo todo, um brasileiro traduzido em mais de 30, 40 idiomas. Ele tem uma didática muito interessante e ao longo dos anos ele tem um conhecimento acumulado incrível de Paulo Freire e ele pensou justamente em deixar isso para a posteridade. Procurou até a TV UFPB para a gente fazer um projeto de um programa. Fizemos, foram 30 programas de 30 minutos cada um e com um panorama histórico, né? Eu acho que esse é um diferencial interessante do programa, porque ele vai falando das teorias, vai falando das influências, da importância do Paulo Freire no Brasil e no mundo, e enquanto isso vai acontecendo ali, ele vai traçando também um pouco do panorama histórico do Brasil. O programa é em ordem cronológica, todas as obras do Paulo Freire vão sendo descritas ali. Nós coletamos imagens específicas para cada ponto que ele ressaltava da vida e da obra do Paulo Freire, e eu acho que o resultado foi muito bacana. Hoje esse programa, a gente recebe uma foto da Universidade Federal de Santa Catarina com o programa sendo exibido em sala de aula. A gente recebe a notícia que o site de educação mais conceituado na América Latina, talvez não, é um dos melhores do mundo, disponibiliza o nosso programa feito aqui na nossa humilde TV UFPB, com todas as pequenas condições que temos, está lá sendo disponibilizado. Recebemos a notícia que o Instituto Paulo Freire assistiu todos os programas que já foram disponibilizados, que a gente já está perto do 30, já chegando no último, e deu um retorno para o professor Afonso dizendo: estamos disponibilizando
o programa Paulo Freire Vivo, feito pela TV UFPB, no nosso site. Quando ele chega a dizer uma coisa dessa, significa que a gente ultrapassou qualquer expectativa que a gente tinha em cima desse programa. Então hoje a gente tem o Paulo Freire Vivo, hoje a gente tem uma contação de história. Eu gosto de dizer que é um programa infantil sem a Disney, ou sem a Universal, que é muito difícil colocar um programa infantil. Mas é feito com o esforço de uma equipe que tem aqui. O Canal de Histórias, ele é uma produção em parceria com a turma da Contação da Rua, Dani Daniele. Ela é uma artista e educadora que tinha um trabalho voluntário nas praças, e foi assim que a gente ficou sabendo. Ela começou, na verdade, no quintal da casa dela, com os filhos e vizinhos, e foi ampliando aquilo para a comunidade, sem fins lucrativos e com o objetivo de estimular a leitura e de proporcionar às crianças que não tinham condição, né, aquela formação literária. E aí, como realmente esse é um objetivo que tem tudo a ver com a nossa TV, a gente convidou e disse, olha, no lugar de você já saiu da sua casa e foi para a praça, que tal agora ir para o mundo, né? Porque a televisão, ele amplia, levar para muito mais crianças. E aí ela, assim, achou fantástico a ideia, porque esse era o objetivo dela desde o princípio. Como é bom morar aqui na fazendinha. Eita, lugarzinho tranquilo de se viver. Gravar o canal de histórias para mim foi uma experiência riquíssima, onde eu aprendi muita coisa. Cada gravação era uma grande aula. Então, quando eu morava em Brasília, eu sou de lá, eu fiz um curso de interpretação para TV e cinema. E nesse curso, a gente via muitas coisas também na prática, porém, nunca com uma continuidade tão grande como foi gravar o canal de histórias, né? Então eu pude colocar grandes ensinamentos que eu tive lá na prática e ver como funcionava. Muitas coisas eu tive que adaptar. Então essa questão da nossa orientação em relação ao roteiro para ela era mais na limitação técnica também, né? Então, olha, ela dizia, eu vou correr e vou pular. Isso não pode. Não pode porque nós gravamos aqui nessa sala e nós não temos uma profundidade, um distanciamento para fazer. Eu queria que fosse 3 bonecos. Ela colocava, no primeiro roteiro ela colocou vários bonecos. Olha, nós só temos 2 microfones e 2 câmeras, então a gente precisa que sejam 2 personagens, um boneco e você. Então foram esses desafios que ela foi adaptando ao roteiro, né? E assim também como questões técnicas. Eu vou levantar os braços e vou dar um pulo. Não pode, né? A gente até brinca, diz assim, olha, quando você estiver famosa numa TV educativa de grande porte, você pula, corre, né? Mas assim, é muito bonito porque o telespectador, ele não sabe de tudo isso, né? E o resultado é lindo porque ele é feito com muito amor e com muita verdade. A gente não poderia contratar uma atriz, uma apresentadora para fazer o canal de histórias, porque o canal de histórias é a contação da rua. Tem o Nordeste Sim Senhor, que é um programa que valoriza, divulga e preserva e valoriza a cultura nordestina. Mais especificamente o Forró Pé de Serra, que é feito por um servidor que é professor do Centro de Ciências da Saúde, quer dizer, um professor do Centro de Ciências da Saúde colaborando com a TV UFPB. Essas colaborações são muito bem-vindas. Olá, minha gente, que prazer estar de volta em nossa TV UFPB, a TV Brasil na Paraíba, para mais um programa, para mais um encontro com a nossa cultura, com a nossa música. Esse é o programa Nordeste, sim senhor. É animado, ninguém cochila, chega pra fila pra dançar e na entrada tá escrita proibido cochilar. Os principais desafios na TV pública é serviço público com televisão. Algumas pessoas eu sinto que às vezes sentem um certo tremor quando eu digo TV pública não deveria existir nos formatos que existem hoje. Algumas pessoas dizem, mas Bob, mas é a TV pública, a comunicação pública. É muito bonito no texto e no discurso. Na prática é outra história. Televisão se faz do mesmo jeito, a mesma operacionalidade que se faz no Japão, em João Pessoa, no Rio Grande do Sul, nos Estados Unidos ou lá na Síria. A operacionalização é a mesma. Não pode se errar em nada. Tem tempo a seguir, a gente trabalha com segundos ou frações de segundo. Na realidade, a gente trabalha com frações de segundo, a gente não tem permissão para errar um frame, que é a 30ª parte de um segundo.
A gente tem hora para entrar, hora para sair. Então, colocar esse ritmo de televisão com o serviço público é muito difícil, muito estressante. O servidor público não é preparado para essa rotina. Quando eu falo de televisão, o encaixe entre TV e serviço público, o servidor público pode fazer uma greve, pode ter um feriado, mas o transmissor não sai do ar. E se o transmissor não sai do ar, o que é que a gente coloca naquele dia que é feriado? Se existe uma programação específica para aquele dia, o que fazer? Na realidade, o que acontece hoje dentro da TV UFPB e em outras emissoras, os santos salvadores estão aqui por trás das câmeras, são os estagiários. Mas toda TV pública passa por esse problema. Nós fazemos parte de uma universidade federal, onde tem alguns recursos e principalmente uma riqueza de recurso humano, mas os recursos materiais e a própria estrutura burocrática, ela dificulta muito. Televisão, ela precisa ser uma instituição sem limites. Eu preciso agora de um cachorrinho vira-lata, então você tem que ter isso. E não é assim que funciona aqui, né? Numa instituição pública, qualquer ela que seja. Então, se a gente precisar de um batom para fazer uma cena, você vai ter que fazer uma solicitação, vai ter que entrar numa licitação, e às vezes é pregão, e às vezes, por incrível que pareça, é mais fácil comprar um equipamento caríssimo do que você comprar uma caneta para uma cena. A televisão não tem sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, aniversário da mãe, do pai, do filho e tudo mais. Não tem seu próprio aniversário. Então a TV pública, no formato que funciona hoje, não é só em João Pessoa, são todas. Algumas pessoas falam de algumas outras televisões aí, televisão tal, televisão X, televisão... Não é verdade. Todas têm o mesmo sofrimento de ser uma televisão com suas funções, suas diretrizes, suas obrigações de TV e, paralelamente, ser pública. Quase um água e óleo. É difícil de misturar. Mas a gente vai seguindo em frente. Hoje a gente tem estagiário aqui de jornalismo, olha a nossa função, preparando jornalista para o mercado, estagiário de rádio e TV, de radialismo, estagiário de mídias digitais e estagiário até da área administrativa, porque a gente também tem uma área administrativa, a gente não é só operacional, tem estagiário da área administrativa aqui dentro da TV UFPB, trabalhando com a gente, preparando mão de obra para o futuro. E sem esses estagiários a TV estaria simplesmente com o sinal de satélite no ar. Vendo a história da TV UFPB desde 2005, já são 12 anos, a gente completou agora em fevereiro, a gente vê e sabe de estagiários que passaram aqui e estão no mercado dando conta do recado. Alguns não foram, natural, porque ninguém vai para exatamente fazer o curso que terminou exatamente numa empresa ou de rádio, TV. Alguns vão para a internet e tudo mais, outros vão ser decoradores ou vão colocar uma empresa. Podem fazer o que quiserem. Mas eu acredito que 90% do que a gente tem conhecimento de estagiários que passaram aqui chegaram ao mercado. É muito bom receber uma ligação de algum colega meu, um ex-colega meu do mercado de trabalho, dizer, Bob, estou aqui com tal pessoa, passou aí pela TV UFPB e eu dar um bom conselho ou uma boa referência sobre essa pessoa. É muito bom. É bom a gente saber chegar no meio da rua e pegar uma equipe lá de externo e encontrar o cinegrafista que passou por aqui, o repórter que passou por aqui. Essa é uma satisfação muito boa, porque eu acho que a gente cumpre com a nossa função de preparar gente aqui para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho absorver, apesar de toda a crise, é muito bom a gente ver isso acontecendo. Dá uma satisfação interna, é aquele salário moral que a gente fica feliz da vida quando vê um estudante ou um aluno que chegou lá e está trabalhando bem e está desempenhando sua função. Fiz uma época, a gente fez um interprograma, fui repórter, que na época a TV era afiliada à TV Futura. E aí a gente fez um interprograma chamado É Junho no Nordeste, que ao ar a gente mostrava como era o São João da capital. E aí foi bem legal. Então eu participei como repórter, fiz também matérias para a agência de notícias, né? E na parte de edição de texto também, para os programas. A quadrilha é a dança mais conhecida das festas juninas, juntamente com o forró. Segundo historiadores, ela teve origem na França e era praticada apenas pelas elites da corte.
a gente gravando esse interprograma, é Junino Nordeste, e a gente foi fazer uma gravação numa casa onde vende, até hoje, vende imagens de santos, né? E a gente foi fazer a matéria, e aí eu fazia uma passagem na matéria, e aí que eu era falando que São Pedro era... Nesse projeto que a gente fez, a gente tratava uma linguagem bem popular. Então, na passagem, estava todo mundo da loja assistindo, eu acabei dizendo que São João era um sujeito solitário. E o dono da loja não gostou e começou a me xingar, e começou a expulsar a gente da loja. Mas a gente precisa fechar essa matéria para a gente mandar, porque a gente tinha um pouco tempo, a gente tinha que fechar a matéria, fazer, gravar, deixar tudo ok, para editar e mandar no mesmo dia. E a gente não tinha outra loja para fazer. E aí foi muito engraçado, porque os meninos que estavam comigo, né, o cinegrafista e o assistente, eles ficaram com medo e correram. E eu fiquei lá, entendeu? E aí eles voltaram, eu conversei com o dono e disse, olha, a gente, é só um jeito de fazer, uma maneira de falar, mas não é que a gente esteja desrespeitando, né, o santo, eu peço desculpas, tudo. E aí acabou que a gente conseguiu gravar, né? Mas foi muito engraçado esse fato, mas a gente conseguiu fazer o que a gente tinha, né, ido ali fazer. Apesar de ser descrito como solitário, o povo criou o mito de que São João Batista adora uma festa barulhenta. No entanto, dizem que ele costuma dormir justo na noite de sua festa, que é 23 de junho. Acredita-se que, se o estrondo dos fogos de artifícios for alto e o clarão das fogueiras for forte, o santo acorda e desce à terra para comemorar. Mas, diz a tradição, que se isso acontecer, existe o sério risco de o mundo acabar pelo fogo. Na época a gente não era de um programa, não era de um projeto. A gente acabava se envolvendo, eram poucos estagiários e a gente acabava se envolvendo com todos os programas, com todo mundo, e cada um dava apoio. E às vezes a gente saía na equipe e eu fazia luz, por exemplo, né? Que não tinha nada a ver com a função do que eu tinha sido, né, contratada pelo estágio. E a gente acabava fazendo para aprender mesmo, entendeu? Quando eu entrei na TV UFPB, né, as funções iniciais, a gente ficava responsável pela parte da agência de notícias, na verdade, né? Porque era tudo interligado lá, e aí a minha função era ficar responsável pela parte de enviar as notícias que eram feitas pelos jornalistas da agência. E aí depois, né, na época a diretora era Sandra Moura, e aí eu fiquei na parte de produção, que era responsável por fazer o agendamento, de procurar as pautas também de acordo com os setores de lá, né, da universidade, e aí comecei na produção. Depois ainda tentei na parte de reportagem, só que aí não ficou bacana, que a gente tem, acho que quando a gente entra, a gente tem muito um perfil criado de reportagem na cabeça, e acabou que ficava muito duro, né, assim. Mas aí o que eu ficava mesmo era na parte de produção. A importância, né, da TV universitária, hoje eu me vendo como profissional estando no mercado de trabalho, é essa parte multidisciplinar que a gente acabou desenvolvendo no período de estágio, né? Assim, eu particularmente acabei me envolvendo em várias funções, desenvolvendo, acho que você tem um time diferenciado, sabe? De perceber que algo não está dando certo aqui, mas qual seria o outro caminho para fazer isso dar certo. E isso, TV exige isso muito da gente, são saídas, são outros caminhos que a gente tem que buscar quando as coisas não estão bem nos trilhos, né? Porque a gente acaba programando tudo, e aí quando é um programa ao vivo ou quando é uma entrevista, marca alguma pauta, quando você vê, acaba que tá tudo dando errado, mas a TV não pode parar. Então você tem que continuar, encontrar um novo caminho, encontrar uma nova forma de fazer aquilo dar certo. A TV UFPB para mim é uma realização. Apesar de, como eu costumo brincar, de ser candidato a um AVC, uma pressão alta, uma insônia, né? Há muito estresse. Televisão sem estresse não existe. A TV universitária é um desafio, porque você está começando do básico, apesar dela já ter alguns anos, mas a gente, nessa atual administração, está superando problemas que até então não tinham sido ultrapassados. Então é um desafio. Tá na TV UFPB, é um desafio colocar um jornal com uma galera extremamente nova e ver que o produto tá legal, tá ficando bom e obviamente que tem muita coisa ainda para melhorar, mas é muito satisfatório pra gente. Para mim é um espaço onde a gente pode
desempenhar vários papéis e que esses papéis que a gente desempenha aqui certamente vão subsidiar o que a gente pode fazer lá fora, quando a gente estiver fora daqui, nas produções futuras. Ela veio preencher essa lacuna, não só para a universidade enquanto instituição, mas também para o público, né, que não tinha esta opção. Eu acredito que aos poucos ela está preenchendo esse vácuo, esse espaço, né? E eu acredito que vai aos poucos conseguindo, né, captando o público e desenvolvendo o seu potencial de comunicação, né, que é muito importante, não só para quem faz a comunicação, né, ou para o público interno da universidade, mas também para o público externo, não só levando à universidade, como também informação e cultura. Sem a TV UFPB eu não teria chegado já ao mercado de trabalho com experiência, né? Aqui eu consegui ter uma experiência rápida, foi acho que um período, mas foi uma experiência única na minha carreira, porque aqui eu consegui fazer o trabalho realmente, ter a certeza de que era isso que eu queria, sabe? Eu não cheguei no mercado de trabalho como tantos outros colegas chegaram, se formaram e foram, e aí, o que é que eu quero da minha vida no jornalismo? Não, eu já sabia, porque aqui eu tive a oportunidade de conhecer os desafios, de saber que era isso mesmo que eu queria. Para mim, trabalhar na TV UFPB é realizar um sonho de infância, é poder estar aqui dentro produzindo conteúdo de qualidade, principalmente para a formação da infância. Sempre que eu lembro da minha história, eu estagiei inclusive antes, né, da TV universitária, mas assim, a força que eu tive, entendeu, aqui, e o que eu aprendi aqui, quando eu penso na minha história, a primeira coisa que me vem à cabeça é a TV, entendeu? Assim, foi o estágio que marcou e que me colocou no mercado. A TV UFPB é sem dúvida uma escola, sem dúvida uma escola. Toda a minha gratidão e a minha honra de fazer parte dessa história. E muito mais do que isso, né? Muita honra de ter a TV UFPB como parte da minha história. Bom, a TV UFPB para mim é um espaço cidadão, né, onde as pessoas podem encontrar, saber mais sobre a universidade, que eu acho que é um universo tão rico e que muitas vezes a gente passa pela universidade só naquele mundinho do nosso curso, não tem nem noção da grandiosidade da universidade, dos trabalhos que são desenvolvidos nos campos, né? Então, assim, eu acho que é um meio, né, um veículo de mostrar exatamente a importância da universidade e os serviços oferecidos pela universidade, porque a universidade não é só local de conhecimento, mas também de serviço à comunidade, de prestação de serviço à comunidade, e se as pessoas não sabem disso, esses serviços acabam ficando aí desvalorizados, né? E acabam também prejudicando aí o desenvolvimento de grandes profissionais, de futuros profissionais que estão ali na universidade para aprender e também podem colaborar tanto com a comunidade, mesmo ainda sem serem profissionais. Então, acho que a função, né, o papel da TV universitária é exatamente esse, fazer com que as pessoas descubram a universidade, para que elas tenham um novo olhar, e realmente é um canal de serviço para toda a comunidade. Eu digo que foi um sonho que está dando certo, né? Eu acho que ela está começando a se consolidar. Eu tive algumas brigas internas, por exemplo. Quando nós começamos a nossa TV, nós tínhamos equipamento digital de primeira linha. E alguns colegas perguntavam: pai, você é maluco, como é que você dá um equipamento desse para um aluno? Vamos quebrar. Ora, se eu não pego esse equipamento, não repasso para os alunos, como é que eles vão aprender? Aí eu acho que é interessante dar uma Ferrari para os alunos, porque eles vão encontrar alguma Ferrari também no mercado. Então é uma forma de aprendizado. E hoje os alunos têm, por exemplo, uma TV aberta, onde eles aprendem todo o processo, da transmissão à produção de conteúdo. Então acho que hoje é um grande diferencial na vida desses aprendizes. Eu sinto que foi um dedo de Deus que me colocou para enxergar a TV UFPB como uma oportunidade.
E se eu não tivesse aproveitado essa oportunidade, com certeza nenhuma outra porta teria se aberto para mim. Então é muito importante na minha vida e eu espero assim que cada vez mais ela tenha investimento, que ela seja valorizada, que os próprios estudantes, os próprios professores, que a própria estrutura da universidade possa funcionar para que essa instituição, TV UFPB, possa ser mantida e assim, com certeza, colabore com o futuro de muitos outros comunicadores, como fez com o meu, com certeza.